Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui mais uma vez para acessarmos juntos segredos divinos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 14 e você que está chegando hoje e não assistiu ainda os outros vídeos, tem a playlist aí no canal, vai lá dar uma passadinha e assiste do capítulo 1 até o capítulo 13. Nós hoje vamos entrar no capítulo 14, tem muitos segredos divinos de Deus para orientar a sua vida em várias áreas. E aqui eu quero te pedir desde já que você deixe o seu like nesse vídeo, você vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conhecimento dos princípios de sabedoria divina são relevantes e aí ele vai disseminar, ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para os próximos vídeos, porque amanhã tem Provérbios capítulo 15 e nós estamos chegando agora já na metade do livro de Provérbios amanhã, ok? Vamos então iniciar a nossa leitura e comentários do capítulo 14 de Provérbios. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Já começa com uma palavra bem direcionada, né? Então você, mulher que está acompanhando esse vídeo, busque a sabedoria. Porque um homem, um esposo, um marido, ele pode te dar uma casa, mas ele nunca vai te dar um lar. O lar é construído com sabedoria. De ambas as partes, tem que ter sabedoria do marido, tem que ter sabedoria da mulher. Mas o peso de sabedoria sobre uma mulher, ele influencia muito mais a construção de um lar, que é diferente de ter uma casa apenas, do que sobre o homem. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que se a mulher for tola, ela vai derrubar a sua casa, destruir a sua casa, e não vai precisar de ajuda de ninguém não, vai ser com as próprias mãos. Mas, se ela for sábia, ela vai edificar, edificar. Versículo 2: aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. A retidão ela é fruto de temer a Deus e não o contrário. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios do sábio os preservarão. Então a pessoa muito tola, ela fala tolices, ela fala besteiras e com isso ela acaba por trazer para si punição. O que é a vara? É punição, punição. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Aqui está falando da força produtiva, da força de trabalho. Então a prosperidade, a abundância de colheita. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. Isso aqui é muito sério. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando nos processos judiciais. Você já passou por algum processo uma vez? Eu já passei por um processo uma certa vez. E é incrível como quando diante do juiz as pessoas mentem. Pessoas que você nunca imaginava que poderia mentir, elas mentem descaradamente. Alguns comprados, outros visando o seu interesse, seja ele qual for. Às vezes não é um interesse de dinheiro, às vezes é um interesse de agradar o amigo que pediu que fosse ali depor. Mas é muito terrível isso. Você vê as pessoas mentirem algo descaradamente diante do juiz. Então, é por isso que a Bíblia recomenda a você acertar as contas, fazer a paz com o seu amigo, com aquela pessoa com que você tem algum problema, para que não seja necessário chegar nesses limites, nesses fins, né, nesses estágios, nessas esferas, que é de ir parar na frente de um juiz para resolver uma situação. O escarnecedor busca sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Interessante. Sai da presença de um homem tolo quando não achares nele os lábios do conhecimento. Olha aí, você pode até se aproximar de uma pessoa
e ainda não a conhecendo, você se aproxima, não sabe. Mas uma vez que você percebeu que a conversa dela não vai te levar para onde você quer, não vai te levar para outro nível, não vai melhorar você, a recomendação bíblica é que você, se afaste da presença desse homem tolo. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. A palavra caminho aqui nesse versículo é a palavra hebraica derek. E essa palavra caminho aqui não é caminho como estrada de Salvador a Aracaju e vice-versa. Não é caminho como um trajeto que você faz para ir para sua academia, para ir para sua escola, para o seu trabalho, não. Aqui a palavra caminho significa jornada, ou seja, a sua jornada na vida. Então a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Se você fizer o Lech Lecha, que é aquela palavra que Deus disse a Abraão, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você procura para você ver. Você vai entender que você deve buscar esse caminho não fora, mas esse caminho aqui dentro, primeiro. Então a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, a sua jornada de vida. A minha jornada de vida é minha, ela é diferente da sua. Nós temos todos um mesmo destino, mas a minha jornada, o meu caminho, ele passa por locais, talvez, ele percorre talvez montanhas ou vales diferentes dos seus. Então, a sabedoria do prudente está em entendê-lo. Você vai aprender com os seus erros, você vai ressignificar as dores do passado, vai até agradecer por elas, porque elas te fizeram chegar até aqui. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Isso aqui é muito sério, muito sério. Poderia falar só sobre essa questão aqui de tabernáculo por um bom tempo com vocês. Mas entenda que tabernáculo na Bíblia está se referindo à sua vida. Você é um tabernáculo. E o que é o tabernáculo? É o templo de Deus que Moisés construiu no deserto. Então, tabernáculo é também é a sua vida. Essa é a simbologia bíblica. E a sua vida não é somente o seu espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E toda essa conjuntura dessas três coisas é o que a Bíblia chama de tabernáculo. Então a casa dos ímpios será derrubada, o tabernáculo dos ímpios será derrubado, mas o dos justos, dos retos, florescerá. Há também aqui um link que é possível fazer com Mateus capítulo, Mateus capítulo 5, não, 7. Mateus capítulo 7, ali finalizando as bem-aventuranças, que é 5, 6 e 7, no discurso de Jesus, Sermão da Montanha, Jesus ele fala a respeito do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e daquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então, quando você constrói a sua casa sobre a areia, você vai ficar sem fundamento sólido. Jesus disse que vem a chuva, que vem os ventos, vem a tempestade e leva a areia e derruba aquela casa porque ela não estava fundamentada na rocha. Mas ele finaliza dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio a chuva, a tempestade, e aquela casa não se abalou, porque ela tinha fundamento. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Então o tabernáculo dos retos florescerá e a casa dos ímpios será derrubada. Há um caminho que parece certo ao homem, mas ao seu fim são caminhos de morte. Então, aqui está bem claro. Há caminhos que parecem-lhe agradável, mas cuidado, cheque as placas de sinalização. É por isso que o livro de Provérbios e a Bíblia é um livro de princípios. E princípios são imutáveis, são eternos. São placas de sinalização durante a jornada.
para que você não incorra em caminhos que no final vai ser caminhos de morte. Até no riso o coração é desgostoso e o fim da alegria é a tristeza. Que é isso, pastor Júnior? Como no riso o coração vai ter desgosto? E como é possível no fim da alegria haver tristeza? Bom, isso aqui está atrelado ao versículo anterior que nós lemos, porque aquele que entra em caminhos que são caminhos de morte, nesses caminhos até o riso vai trazer desgosto ao coração e a, a alegria vai se converter em tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. Aqui está falando que assim como o apóstata, o ímpio, aquele que abandona a sua aliança com Deus, ele vai se preencher dos seus próprios caminhos, ou seja, ele semeou isso, ele vai colher. O homem bom também vai se satisfazer do seu próprio caminho. Ele vai colher as coisas que ele tem semeado através da sabedoria, da retidão, da justiça, do temor do Senhor. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem para onde vai. Placas de sinalização, lembra que falamos. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquela pessoa que tem o que a Bíblia chama não é de fé, de jactância. É aquele orgulho de achar que ela pode, que ela dá conta, quando na verdade ela não dá conta. E ela vai para querer provar alguma coisa para alguém e se dá mal. Aquele que logo fica com raiva, lida tolamente. E o homem de perversas imaginações é odiado. O simples herda a loucura, mas os prudentes são coroados com conhecimento. Então a herança do prudente é conhecimento. A herança do simples, do falto de juízo, de bom senso, de bom siso, como diz Provérbios, é a loucura. Essa é uma herança terrível. Os maus se curvam diante dos bons e os perversos aos portões do justo. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Interessante isso aqui, porque pobre você entende na Bíblia como improdutividade. Então, há alguém que é improdutivo, ele vai ser aborrecido até pelo seu próprio vizinho. E alguém que é produtivo, ou seja, que tem resultados na vida, com certeza vai se cercar de amigos. Agora cabe a você selecionar, você que tem resultados, departamentalizar os seus amigos mais próximos e os amigos de mais distância que você não deve abrir muito da sua intimidade. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz é. Isso é interessante porque já traz o outro lado da moeda do versículo anterior. Então, o pobre é odiado pelo vizinho. Mas aqui está falando para o vizinho. Se você despreza o seu vizinho, você peca. Você é aquele que não tem misericórdia do pobre. Então, o ser improdutivo é uma escolha sua. Você vai provocar situações de conflito com outras pessoas. Agora, estas outras pessoas também têm a sua parte. E Deus não as deixa, à toa. Deus também cobrará delas. Por quê? Porque Deus não quer que essas pessoas desprezem aos seus vizinhos somente por serem pobres. É uma questão de generosidade, e a gente vai ver mais adiante no versículo aqui. Não erram os que maquinam mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Olha que interessante. Há lucro em todo o trabalho.
há lucro em todo o trabalho, mas o falar dos lábios somente atrai a pobreza. Tive que fazer uma pausazinha rápida aqui, mas vamos lá. Estamos falando sobre o versículo 23. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Tem um caso interessante aqui, quando eu trabalhava com representação e vendia a um supermercado, numa das cidades aqui de Sergipe, e o dono do supermercado conversando comigo falava dos jovens de hoje, que ele chama para trabalhar, colocava na sua propriedade, numa fazenda que ele tinha, e pedia que limpasse um trecho de terra, uma área, e a cada 5 ou 10 minutos era uma enxadada no chão para limpar e a outra puxando o celular e olhando, se distraindo, ou conversando, tá? Batendo papo com uma coisa ou com outra. Então, a pessoa que não tem um foco no seu trabalho, ela não experimentará o benefício do trabalho, que é você ter a recompensa do lucro, tá? E as que apenas perdem o tempo conversando tenderão à pobreza. A coroa dos sábios é a riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas a testemunha enganosa fala mentiras. Lembra o que falamos antes sobre processos judiciais. No temor do Senhor há forte confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Veja que coisa forte. Provérbios caracteriza o temor do Senhor. Nos capítulos anteriores você vai encontrar essa descrição. Nos vídeos anteriores, se você olhando aí, ele caracteriza o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Como o princípio da sabedoria. Então, se você quer começar a sentar na sala de aula e aprender a primeira lição da sabedoria, é temer a Deus. E o temor do Senhor, nele há forte confiança. E os seus filhos, os filhos de Deus, não terão um lugar de refúgio e serão desviados dos laços da morte, porque o temor do Senhor é fonte de vida. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Isso aqui pode ser feito um link com a carta do apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, quando ele diz, creio no versículo 19, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você deve estar pronto para ouvir, tardio para falar. Diz Provérbios que até o tolo, o simples, quando ele se cala, ele é tido como sábio, só pelo fato dele estar falando pouco, dele ouvir mais. E aqui diz que aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. Então, administra a tua emoção, usa a inteligência emocional a teu favor, para que você não seja governado por instinto, mas por sabedoria. O coração sábio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Terrível, né? Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Eita! Se você quer arrumar uma treta com Deus, então o caminho é esse. Vai oprimir o pobre. Mas tenha certeza que o Senhor se levantará na defesa deste. Não há problema em você ser rico, em ter riquezas. Aqui não está falando o rico que oprime, não. Está dizendo quem oprime. Então, tem pessoas que não têm nem riquezas, mas mesmo assim oprimem o pobre. Não têm compaixão, não têm misericórdia, não são generosos. E se você quer arrumar confusão com Deus, se você quer brigar com Ele, esse é o caminho. Te aconselho que fuja disso. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte.
A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento. Olha onde é que é o repouso da sabedoria, no coração de todo aquele que tem entendimento. Mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é vergonha de uma pessoa. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, Provérbios capítulo 14, a seção dos segredos divinos. Nós vamos amanhã estar aqui com o capítulo 15, chegando na metade do livro de Provérbios. Deixe o seu like nesse vídeo, vai ajudar bastante ao YouTube disseminar o conteúdo de sabedoria da palavra de Deus para outras pessoas. Comenta o que mais te impactou nesse capítulo 14 e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que possa receber os próximos vídeos amanhã, tá ok? Deus abençoe você, nunca esqueça que você é imagem e semelhança de Deus e você é muito amado. Até mais.